Oi, gurias! Oi, Oi, gurias! Tudo bem? Tudo? tudo Tudo ótimo. certinho? Tudo ótimo? Tudo ótimo? Então, E aí? E o semana assunto estamos de hoje? comemorando. Essa semana estamos comemorando o Dia dos Professores. O nosso Essa, dia o mais nosso especial dia. do ano. É isso Sabe aí. por que se comemora o Dia dos Professores no dia 15 de outubro? Porque nós somos muito especiais. Que outubro é o mês mais especial do ano, a gente já sabe, Sim, né? Mas por que se comemora no dia 15? Alguém já teve essa curiosidade? eu não tive, mas eu sei que você teve. Manda aí, compartilha. Porque a Fernanda é a nossa assessora para assuntos históricos, né, gente? Isso aí. Não, a Precisa fazer pesquisa verdade é assim, histórica. é que depois de quase 20 anos lecionando, eu fui me preocupar do porquê a gente comemora no dia 15 de outubro o Dia dos Professores. Até então, nunca tinha ido atrás da informação. Então, o que aconteceu é que já no dia 15 de outubro de 1827, já era um dia consagrado à educadora Santa Teresa de Ávila, e nesse dia, nosso imperador Pedro I baixou um decreto imperial criando o ensino elementar no Brasil, que seria hoje mais ou menos o que a gente entende como ensino básico, né? Lá pelos idos de 1947, um professor paulista teve a ideia de transformar a data em feriado, né? E por que Olha aí. ele resolveu Boa. transformar essa data em feriado? Veja que interessante a história. Ele chegou à conclusão que o período letivo ali, que seria o que a gente chama de segundo semestre, né? Era um período muito longo, que ia de 1º de junho a 15 de dezembro. E com poucos intervalos ali de descanso, eles tinham apenas, né, em todo esse período, tinham 10 dias de férias. Então, para dar uma pausa nas aulas e nas atribuições dos professores, surgiu a ideia, encabeçada então por alguns educadores, entre eles o Samuel Becker, de trazer para o dia 15 de outubro um dia de folga, que também seria um dia dedicado à análise dos rumos do restante do ano letivo, ou seja, uma forma também de parar e fazer planejamento, parar e fazer né, a reestruturação, se necessário. De fato, então, essa ideia ganhou outras vozes e em 1963, então, foi decretado que dia 15 de outubro é um feriado escolar, portanto, não é nem recesso, é feriado escolar, no decreto 52682, ainda vigente, e o decreto ainda defendia a razão do feriado com as seguintes palavras: para comemorar condignamente o Dia do Professor, os estabelecimentos de ensino farão promover solenidades em que se enalteça a função do mestre na sociedade moderna, fazendo participar os alunos e as famílias. Então, essa é a origem do Dia dos Professores. Mas eu queria ouvir vocês. Andresa, conta aí, por que você é professora? Bom, você sabe que essa história eu já contei milhares de vezes, assim, porque a vida. Eu digo muito que todo mundo nasce com uma missão. E eu acho que tem muitas pessoas que passam pela vida e não têm a felicidade de descobrir qual era a sua missão, ou pelo menos uma das suas missões, porque a gente normalmente tem mais de uma, né? E uma coisa que me faz muito feliz é porque, para mim, ser professor é uma missão. Eu trouxe isso, eu nasci com essa missão, né? Eu assumi essa responsabilidade quando resolvi, e aqui por ser espírita, né, me permitam, mas eu assumi essa responsabilidade quando resolvi que ia reencarnar. Por que que eu digo isso, gente? Gente, pergunta para minha mãe e para o meu pai qual era a minha brincadeira preferida quando eu era criança. Era brincar de escolinha, mas assim, isso desde sempre.
né? Então eu tinha quadro negro, giz em casa, eu colocava as bonequinhas tudo sentadinha ali. A minha avó lá na Lapa, ela tinha salas em que ela dava catequese na casa dela, e eu adorava ir na casa da minha avó, gente. Eu colocava a primaiada tudo sentadinha ali, eu ó, dele dá aula para os primos. Não, mas eu queria ser professora também. Não, a professora sou eu. Então, isso sempre foi muito forte para mim, assim, essa questão de gostar. E eu dizia, quando eu era criança, eu vou ser professora. E aí é lógico, né? A gente, quando vai entrando na adolescência, vai tomando contato com outras áreas do conhecimento, enfim. E eu, por alguma razão, que se vocês me perguntarem exatamente por que hoje, eu também não sei, eu acho que também é missão, sabe aquela coisa que você sente que não faria outra coisa na vida, né? E aí eu resolvi fazer direito. E eu praticamente sofri uma intervenção familiar, assim, gente. Veio vó, avô, me sentaram, meu pai, minha mãe, mas por que que você vai fazer direito se você sempre quis ser professora, tal, e etc, e não sei o quê. Foi uma comoção na família, né? E enfim, eu fiz direito. Eu me lembro que, assim, se você me perguntasse na época da faculdade, ou se me dissesse assim, você vai ser professora, eu ia rir, né? KKK. Eu morria de vergonha de falar lá na frente, de apresentar trabalho lá na frente, para mim era uma tristeza. Então, jamais, né? Até que eu fui fazer uma pós, isso em 2000, ano 2000, 2001, fui fazer uma pós, eu me formei em 98, e aí a gente estava tendo, nessa pós, estava tendo aula de metodologia e tal, e a gente começou a ter contato, então, com o que é a sala de aula e tal. E era a professora Joana Paulin, que é lá da PUC, que agora ela está na Uninter até, eu acho. E ela é sensacional, assim, quem ouve a Joana não tem como dizer que ela não tem uma vocação para a sala de aula e ela transfere isso para a gente, né? E aí uma amiga minha virou para mim e falou assim, vamos fazer mestrado? Falei, vamos. O fato é que eu passei no processo seletivo, ela não. Né? Hã? Por que não? Por que não? O que eu tenho a perder? E aí eu advogava forte na época, advogava muito e firme e tal. E aí quando eu entrei no mestrado, gente, a coisa que veio na minha cabeça, assim, eu falei, olha, eu não sei o que vai ser da minha vida profissional depois do mestrado, mas eu sei que a partir de agora a minha vida profissional é uma página em branco. Então eu sabia que alguma coisa ia mudar. Eu sabia que alguma coisa ia mudar porque eu fui me encontrando no mestrado. Conheci a Fernanda, né, Fer? A gente Minha se conheceu. caloura. Eu fui caloura da Fernanda, gente. A Fernanda fazia umas perguntas na aula de filosofia para o professor que eu dizia: Meu Deus, quando eu crescer, eu quero ser que nessa guria. Jesus Cristo! Eu olhava assim, digo: Nossa, sexta-feira à noite, esta criatura me fazia pergunta para o professor de filosofia. Eu olhava assim, digo: Meu Deus Jamais. do céu. A única pergunta que eu me lembro de ter feito, que essa eu me lembro de ter feito mesmo, vamos colocar aqui em branco. Vamos colocar os panos, vamos colocar a limpa. A única pergunta que eu me lembro de ter feito é como. Porque o professor estava explicando que para o Kant, casamento era um contrato em que o homem se assenhorava da mulher. Aí eu perguntei, veio a pergunta, gente, tá, mas então como é que Kant justifica o divórcio? Foi só isso que eu perguntei. Eu só sei que teve alguma Não sei certa se polêmica ali. Eu lembro que houve uma certa polêmica, enfim. Mas aí conheci a Fernanda, terminei o mestrado, a Fernanda começou a me dar aula, né, Fer? E aí a Fernanda foi de um lugar para o outro, dela me indicou do outro lugar para um. E foi assim, a Fernanda me ajudou muito na minha vida como professora. E aí eu já engatei no doutorado, e daí, né, Fer? A gente continuou trabalhando junto, e uma indica aqui, outra indica ali, enfim, até hoje. E assim, eu só posso dizer para vocês que talvez se eu estivesse mais forte na advocacia, talvez se eu tivesse me dedicado mais à advocacia que eu fazia na época em que eu entrei no mestrado, eu advogava na área tributária, gente. Talvez eu estivesse melhor financeiramente, mas eu acho que não estaria realizada profissionalmente como eu me sinto hoje. Então, isso é uma coisa muito importante, sabe? Eu me sinto realizada profissionalmente. Eu sei que eu tenho cara de braba, né? Eu sei que as pessoas acham que eu sou braba, tal, mas eu acho que isso é muito importante. Eu me sinto muito realizada profissionalmente na docência, sabe? Então,
A docência, para mim, hoje, ela é uma opção absolutamente consciente, né? E eu tenho muita noção também da responsabilidade que nós temos enquanto professores, né? Na vida desses jovens que passam pelas nossas mãos. Às vezes, eu fico pensando assim, às vezes, eu não sei se vocês têm isso, gente, mas quando você pega uma turma que vai muito mal numa prova, eu fico pensando assim, meu Deus do céu, onde será que eu falhei, né? O que que eu falei de errado? O que que faltou eu explicar melhor? Então, assim, eu acho que todas nós, né, a gente tem essa noção da responsabilidade, especialmente no ensino superior, nós estamos preparando esses jovens, né, para a profissão do futuro, para o direito do futuro, e isso me deixa muito satisfeita, eu me sinto satisfeita. Então, por que que eu sou professora? É porque por missão mesmo, e opção de vida, opção de vida. E você, Karen? Porque é uma pergunta bem estranha, assim, eu fiquei pensando porque, bom, eu comecei de uma forma absolutamente equivocada, né? Eu primeiro fui dar aula para depois entender que eu gostava. Então, eu fui dar aula, sequer tinha mestrado, só tinha acho que uma pós-graduação. Então, eu caí muito numa faculdade, muito, né, inicial, uma faculdade talvez mais simples, né? Mas ali eu entendi que eu comecei pelo lado oposto. Ao invés de me preparar para dar aula, eu comecei dando aula. E aí eu fui correr atrás do prejuízo que eu precisava da titulação e tudo mais. E, logicamente, me aprimorar daquilo que eu estava dando, porque eu sempre achava que eu era uma farsante, ainda acho. Sempre acho que alguém vai descobrir que eu sou uma bela de uma farsante, uma estelionatária. Toda vez eu acho isso, O Fernanda. povo olha aqueles livros atrás ali, é tudo falso, né? É tudo fundo falso, nunca leu nenhum. Não sabe que eu tô todo semestre falo, ó, escapei mais um, ainda não descobriram. Mas é isso, e eu comecei dando aula, depois eu fui me profissionalizar, especializar e tal. E comecei a dar aula de uma maneira absolutamente aleatória, de opção assim muito perdida, talvez não sabia muito bem o que queria, nada não fazia muito sentido, a advocacia não fazia sentido, a vida não fazia muito sentido, eu tinha perdido os meus pais muito recentemente, então eu estava numa fase muito conturbada e perturbada. E dar aula foi mais um detalhe. Poderia ter dado um de rebeldia. foi um ato assim, tipo, ok, vou dar aula. Não Mas... foi rebeldia. Esse é aquele negócio da Karen, que ela não sabe dizer não. Convidaram ela, vem dar aula de matemática. Ah, eu vou. Ela não sabe dizer não. E lá fui eu. E aí, quando eu vi, eu até achei que levava algum certo jeito para fazer aquilo, mas não tinha muita certeza. E assim foi indo. E aí fui fazendo mais uma pós, uma segunda pós, uma terceira pós. Depois fui fazer o mestrado e assim continuei começando a ir de uma faculdade para outra, para outra, para outra, e tentando melhorar, né, adequar o que eu pensava, do que eu podia passar, me aprimorando, e assim é. Mas eu comecei de uma forma sem ter um propósito, ao contrário da Andresa, que sempre se viu como professora. Eu nunca tinha me visto como professora e isso não era uma opção. E sequer era algo que eu cogitava, né? Então, eu nunca me achei muito, enfim, muito pertinente naquilo. Até que eu entendi que aquilo ali fazia muito sentido e aí, devagarzinho, fui tentando organizar e daí parece que tudo meio conflui para as coisas, né? Porque quanto mais você vai gostando, parece que os caminhos vão se abrindo, as coisas vão dando certo. E aí se passaram. Primeira aula, eu entrei no primeiro tabladinho meu em 2003. Então, já tem alguns anos aí de que eu acho que eu faço isso, né? Da 2013, não, 2003. Foi a primeira vez que eu entrei na faculdade, comecei a dar aula. E é isso, sou muito grata por tudo que já ganhei. Acho que hoje a minha vida é indissociável, né? Ela é uma parte importante da minha
do meu ser, do meu entender, né? E eu percebo isso toda vez que termina o ano letivo, que eu estou absolutamente exausta e digo, não quero nunca mais dar aula, e daí rapidamente eu esqueço daquele sentimento, e assim que volto às aulas eu falo, graças a Deus, já estou no meu lugar, cheguei no meu lugar, né? Então, sempre, embora seja muito cansativo, porque é uma profissão muito cansativa, muito solitária, né? Pouco, porque a gente, né, agora liga a câmera, mas entra na sala de aula e é só a pontinha do iceberg, né? Foi tão difícil, foi tão um longo percurso para eu fazer aquela hora de aula de 1h15, 1h20 para eu estar ali, né? Para parecer fácil que não foi, né? Então, esse percurso é cansativo, é desgastante, é extenuante, nem sempre é glamouroso, né? Enfim, essa parte é uma parte pesada, mas ao mesmo tempo é algo que me faz muito feliz. Eu já tive muitos momentos felizes ao ponto de ter uma vida pessoal muito relacionada à academia também, né? Conheci meu marido dando aula e acho que não poderia ser diferente, né? Porque eu deveria estar na aula quando eu conheci ele. Então, eu percebo que a minha vida, de uma certa forma, mesmo eu não tendo percebido ou não tendo buscado, foi se moldando ao lecionar, né? E é algo que me faz feliz também, como a Andresa diz, né? Quando eu explico algo, eu percebo que foi compreendido e ficou uma coisa assim mais palpável, palatável ou sonora, ou um artigo muito confuso que eu consegui transformar em alguma coisa um pouco mais fácil, é um sentimento muito bom, assim, né? E, enfim, né? Então, e também uma grande responsabilidade, né? Porque no fundo, a gente acaba mostrando o mundo jurídico, pelo menos um pedaço dele, né? Sob a nossa perspectiva. E que, para muitos, aquilo ali é o primeiro contato, né? Então, é uma responsabilidade se parecer ou transmitir uma palavra que se a pessoa se apaixone por aquilo, como você gostaria que pensasse e gostaria de ser, né? E também, como disse, uma responsabilidade, você falar sobre algo que nunca ninguém viu, né? Sobre tua perspectiva e fazer aquilo ser interessante de alguma forma, ser criativo e ser agregador. Ainda mais agora que os conhecimentos estão todos, né, postos, mais fácil, né? Hoje um aluno pode ser, em certa maneira, até quase autodidata, se quiser, né? Então, a gente tem uma grande responsabilidade e é isso. Então, é um pêndulo cansativo, muito cansativo, né? São anos lecionando, mas, ao mesmo tempo, é algo que muitos até dizem que é uma cachaça, né? É tão viciante como uma bebida ou algo do gênero, né? E é isso. É isso. Então, mas não me vejo também sem dar aulas. Eu sempre faço a pergunta, né? Meio polêmico, mas fica mais fácil, né? Karen, se você ganhasse hoje na Mega Sena, você pararia de dar aula, sim ou não? Cara, essa pergunta que eu sempre me faço. Imediatamente, imediatamente. Eu não pararia. Eu também não. E é isso o troço mais louco, porque eu não pararia. Há muito tempo é dissociado de grana, né? Na verdade, não é a razão. Então é isso. Então é isso. E aí, então, mesmo ganhando na Mega Sena, talvez eu continue. Na graduação? Miga, se você ganhar na Mega Sena, você divide um pouquinho com a gente, né? Assim, pelo menos pagar uma viagem com as amigas, para o exterior, uma coisa assim, quando você ganhar na Mega Sena, tá? De você entender se aquilo faz sentido ou não, né? Então, enfim, mas faz sentido, para mim faz muito sentido, faz sentido vital, é vital, assim, para mim, dar aula, né? Não é nem, e zero glamour, né? Porque dar aula não é glamouroso, como algumas pessoas podem imaginar.
É cansativo, muito cansativo, é extenuante, é solitário, né? Enfim, mas tem suas recompensas muito legais. É isso. Então, o saldo é muito positivo. E eu não me imagino também hoje não fazendo isso. E você, Fernanda? E eu? Então, quando a Andresa propôs esse tema, eu fiquei me perguntando, né? Eu acho que eu posso juntar um pouquinho das duas falas, na verdade. O meu não é por missão, assim, não entendo que seja uma missão, embora eu tenha dado muita aula para as minhas irmãs e para as minhas primas, né? Enquanto eu era pequena, a minha missão enquanto eu era pré-adolescente era dar aula para elas, torturei muito elas. Mas assim, eu não cresci achando que eu seria professora. Não. Eu tive a fase que eu seria bombeira, outra fase eu seria detetive, tive a fase até do astronauta, mas assim, professora, é verdade, gente. Ué, sonhar não custa. Então, Fernanda, mas astronauta, essa foi demais, hein? Vou combinar. lá, ela explodiu com a Challenger, coitada, mas estava lá. Então, assim, né? Então, assim, eu não tinha assim como meta ser professora. Aí vocês poderiam perguntar, Fernanda, por que o curso de Direito? Eu também, assim, eu tento recuperar na minha memória o porquê do curso de Direito, mas eu não lembro especificamente porquê. Meus pais não são formados em Direito, né? Meu pai é engenheiro químico, minha mãe é administradora de empresas, mas talvez eu tenha escolhido Direito porque sempre me dei muito bem com a escrita, né? Mais com a palavra escrita do que com a palavra verbalizada. Então, acho que foi mais essa influência. Mas, de qualquer forma, eu entrei na faculdade tendo certeza que eu jamais advocaria, né, exerceria advocacia, né, queimei a língua, enfim, mas eu tinha certeza que eu não queria isso, eu tinha certeza que eu ia fazer magistratura. No segundo ano da faculdade, eu comecei a fazer estágio voluntariamente lá no Ministério Público, foi um ano de estágio que eu aprendi muito e, né, com uma pessoa que eu tenho como um marco profissional muito forte na minha vida, que é o Dr. Marco Antônio Teixeira. Fiz 4 anos de estágio no Ministério Público. Ali, isso foi determinante, sim. Eu esqueci da magistratura e eu tinha como meta o Ministério Público. Mas assim que eu acabei a faculdade, eu já comecei a fazer uma pós-graduação, então, e antes de terminar a pós mesmo, eu acabei entrando no mestrado. Então, eu não tive tempo de falar assim, não, agora eu vou sentar e vou me concentrar para estudar para concurso público, né? E depois, passados 2 anos do término do mestrado, eu já comecei o doutorado. Né? Passados alguns anos do doutorado, eu fiz o pós-doutorado. Então, assim, nunca sentei assim para me dedicar àquilo que eu imaginei que eu gostaria de ser. Como é que eu cheguei, então, na docência? A docência é fruto também de influências da pós-graduação. Né, se vocês me vissem falando publicamente durante a graduação, vocês falariam, nossa, a Fernanda nunca vai ser professora na vida, até mesmo porque a minha voz era muito esganiçada, gente, vocês não têm ideia. Se hoje ela já é, vocês não imaginam num passado distante. Né? Hoje ela é menos em virtude, né, quase 2 décadas de docência. Não tem nenhuma gravação aí, não? Para soltar uma prova para nós? Deve ter, mas assim, pode perguntar depois para o Daniel, ele vai confirmar. Até não sei como ele não desistiu de mim em razão da voz. Mas é verdade, gente, o negócio era tenso. Mas os calos, né, os calos nas cordas vocais agora é uma voz tolerável. Então, influência de alguns colegas da pós-graduação que acharam que viram uma vocação que eu não vi, né, não percebia essa vocação em mim, acabaram me incentivando. Eu fui fazer o mestrado, mas o mestrado era uma meta que eu tinha, não era assim, não fiz mestrado por influência deles, eu imaginava que até o mestrado eu iria, nunca imaginei que eu iria até o pós-doutorado, mas até o mestrado eu iria.
Antes de terminar o mestrado, eu comecei a lecionar também em uma faculdade menor, em cursos que não eram da área do direito, e eu acho que esses cursos, para mim, foram muito importantes como experiência profissional. Aprendi muito, não só a como ministrar aula, mas a entender como a gente tem que mudar as técnicas de ensino, dependendo, né, da turma, porque, né, uma coisa é ensinar direito para quem quer aprender direito, e a outra é ensinar para aqueles que só estão cumprindo ali um crédito na faculdade. Eu posso falar para vocês assim que a Fernanda de quase 20 anos atrás, em sala de aula, é uma Fernanda completamente diferente da Fernanda de hoje. Os alunos podem achar que não, né? Os alunos de hoje podem achar que não, mas eu era muito mais estressada com... Eu sou testemunha. Assim, eu não vou falar estressada com os alunos, não é isso, mas eu era muito mais rigorosa na forma de entender o direito, de ensinar o direito, etc. Porque eu fui, né? Porque eu passei por isso, porque eu fui ensinada dessa forma. Então, mas eu posso dizer para vocês o seguinte, duas conclusões, assim, né? Não ter feito o concurso para o Ministério Público e ter me dedicado à docência não é nenhum arrependimento na minha vida. Assim, embora não tenha sido a minha intenção inicial, não é, eu me sinto plenamente realizada como professora. Obviamente, assim como vocês, como a Karen colocou, né, uma atividade solitária é desgastante, mas também, por outro lado, assim, quando a gente recebe mensagenzinhas bonitinhas no Facebook e no Insta, né, de ex-alunos dizendo, professora, aquela aula, aquela sua palavra marcou a minha vida, ou definiu o rumo da minha vida, ou, assim, não há o que pague quando a gente recebe esse tipo de mensagem, né? Eu sei que para muitos alunos eu tenho cara de não, mas isso eu já falei que não resolve, né? Porque aqui é só com botox, então a ruga aqui não tem, gente, é ruga de expressão, né? Mas eu entendo hoje que realmente, sim, embora com toda a situação que a educação jurídica passa hoje, né? Que o ensino superior passa hoje como um todo, eu posso falar que eu sou realizada como professora. Né? É algo que eu gosto muito, de certa maneira até me divirto, né? Fiz grandes amigas na docência, então acho que fiz a escolha profissional corretamente. É isso. Ei, gente, bem no fim, no fundo, o que todas nós temos é missão. Tudo é missão. Nós encontramos o nosso caminho, então, era a nossa missão de vida. Né? De alguma maneira, nós chegamos a isso, ainda que não tenha sido, né? A Karen, né, disse que foi lá meio porque não sabia dizer não, né, Karen? Foi, mas se encontrou. A Fernanda também, né? Ia para o Ministério Público, mas começou o mestrado e se encontrou. Isso é missão, gente. É você se sentir, é você sentir que você está no lugar certo e que eu não me vejo fazendo outra coisa. E olha, eu não me vejo fazendo outra coisa e eu também não me vejo estudando uma outra ciência, por exemplo. Entende? Outra ciência daí, em virtude da área... Psicologia. Não. Ah, você, então, medicina. Pesquiso, assim, eu me vejo e eu gosto muito, assim. Então, assim, outras ciências... Eu não vou dizer assim, Fernanda, você é médica frustrada, de forma alguma, eu jamais teria competência, habilidade para fazer uma faculdade de medicina. Eu não resistiria à primeira aula de anatomia. É verdade. Mas agora é diferente, Fer. Parece que tem uns programas, assim, não fica ali no cadáver direto, assim, parece que é umas coisas... Eu fui no morgue da PUC, não tem problema, eu posso ver, mas assim, é questão de vocação mesmo. Eu não tenho vocação. Eu amo medicina,
amo estudar as coisas médicas, mas não é a minha praia. Então, assim, eu me sinto realizada com o direito, eu adoro o direito, eu me sinto realizada como docente, mas, e lógico, com todos os desafios, e que eu acho que é bom até a gente falar isso, né, para os nossos alunos que estejam nos ouvindo aqui. Não é fácil, porque nenhuma profissão é fácil, porque nenhuma escolha é fácil. Claro. E eu acho que da lição da Karen e da lição de vocês duas, na verdade, né, ficam dois recados importantes. O primeiro, que a gente pode mudar a escolha se a gente não estiver satisfeito com a escolha anterior, né? Que foi o que eu fiz. Exatamente. Né? A advocacia não me satisfazia plenamente, e aí eu fui buscar. E, obviamente, o segundo recado, eu acho que também da experiência da Karen é esse, né? A questão de escrever novas histórias, mesmo já tendo uma história escrita. E sem precisar abandonar a história, porque a Karen, por exemplo, nunca abandonou a advocacia de frente, né? A advocacia litigiosa. Então, eu acho isso também muito, muito interessante, até porque essa nova geração, do meu ponto de vista, posso estar errada, mas é uma geração muito imediatista, que quer os recados, que quer os resultados, que quer a satisfação pessoal, a satisfação profissional, tudo ali, com 2, 3 meses, 5 meses depois. Não, vejam quantas coisas nós três tivemos que fazer para hoje a gente dizer que estamos realizados onde estamos. Nossa, gente, eu me formei em 1998, então digamos que são anos, né, de luta, de batalha, de histórias. Não vai parar nunca, né? Porque isso é natural de qualquer profissão. Então, ainda mais agora, né? Gente, o ensino superior no mundo, né, no Brasil especialmente, tem aí não só o ensino jurídico, né? Eu acho que em todas as áreas da ciência, a educação superior no Brasil aí nos próximos anos vai enfrentar aí algumas questões preocupantes, mas essa ideia é conversa para um outro momento, né? Para um outro. Hoje é para a gente comemorar. Hoje é para a gente comemorar. Eu posso ler uma poesia que eu separei? Pode sim. É uma mini poesia. É de Saulo Pessato. Vou ler. Professor, professaste, profissão, professomos, professonhos, professores. Que lindo! Um pouco de professonhos, né? É isso. Professomos, professonhos, né? E é isso. Às vezes a gente mistura um pouco de sonhos também quando dá aula, né? E concretiza algumas coisas. É isso. Então, muito legal. Então, aos colegas, um ótimo Dia dos Professores. Reflitam se estão, né, realizados como nós estamos. Realizados. Isso. Façamos votos de que sim, né? Que todos os nossos colegas sintam-se, apesar das agruras modernas da docência, né? Que todos os nossos colegas sintam-se, né? Privilegiados também. Quem é o 05 aí? 05? 01, você está aí, 01, por favor, responda. Slide foi? Estão vendo slide? Tá vendo? Tô compartilhando, gente. Ai, Senhor da glória, isso aí. Netflix, presta atenção em mim agora. Sai do Netflix, olha pra cá. Meu Deus do céu, tá louco, gente. Parabéns a todos. Experiências, né? Parabéns a todas e todos os professores, né? E que... Legal que a docência me trouxe vocês também. Muito bem. Que lindo, é verdade, né, gente? É isso aí, foi por aí mesmo, foi por aí. Então, viva nós! E aí, viva os professores! Heróis aí, os heróis da resistência que continuam em sala de aula virtual,
lutando para fazer um país melhor, lutando para mudar o futuro, lutando, enfim, de tantas formas, né? Também a nossa homenagem aos professores do ensino fundamental, né? Do ensino público, que precisam tanto de incentivo, enfim. O meu sonho é que o Brasil um dia chegue lá, né? Que nós sejamos um país em que a educação de qualidade realmente seja levada a todos. E para isso a gente precisa de bons professores e que, né? É isso aí. Valeu, gente. Muito Valeu, legal. gente. Semana que vem. Até semana que vem. Beijo. Até mais.